Acho que o que fica claro ali na fala do ministro, Yuri, Cláudio Humberto, Larissa, que estava com a gente agora, é que está objetivamente condicionado o que ele fala de uma nova forma de tributar, uma substituição, é a criação de uma nova CPMF em troca da desoneração fiscal. É isso que o governo está tentando negociar por meio do ministro Paulo Guedes, com a ajuda do Centrão. É o seguinte, a gente tenta passar uma nova forma de cobrar imposto, com uma alíquota menor, mas que atinge uma base muito grande, que é a nova CPMF, a proposta que já está sendo discutida há um tempo. E aí a gente coloca nessa discussão também uma desoneração mais generalizada, e aí dos salários que até R$ 1.045, os salários mais baixos, uma desoneração completa da contratação na hora de pagar esse trabalhador, a empresa não pagaria imposto. Para os salários um pouquinho maiores, ali uma desoneração que hoje é imposto cobrado de 20% mais ou menos, cairia para 10%. Então, tá havendo uma negociação para uma nova CPMF em troca da desoneração da folha de pagamento para os trabalhadores, como citou o ministro Paulo Guedes ali. Isso significa que pode haver uma facilitação para contratar mais gente nesse momento em que a economia precisa. Aí os argumentos vão ser colocados, né? No Senado, o senador Roberto Rocha, que é o presidente da Comissão da Reforma Tributária, diz que não existe no Congresso uma discussão sobre a recriação de uma nova CPMF. Para ele, o assunto é muito delicado e deve apenas ser uma discussão do governo. Agora começou, né? As cartas estão sendo colocadas e a negociação vai seguir. E a gente vai mostrar cada passo, obviamente. O mesmo senador Roberto Rocha disse aqui em entrevista para nós, ele não desgosta da ideia desse novo imposto aí. Muito pelo contrário, né? Ele até repete muito que há situações que precisam ser corrigidas pela reforma tributária, como o fato de que no estado dele, por exemplo, Maranhão, e é uma situação que se estende em todo o Brasil, observadas as peculiaridades regionais, mas só no Maranhão apenas 5% da população paga impostos. Os outros 95% não pagam um único centavo de imposto. O que não pode, né? O imposto será mais barato na medida em que um maior número de pessoas passem a pagá-lo. Essa é a questão. Esse é o grande desafio. Agora, vai ficar difícil convencer as pessoas de aceitar esse novo tributo, que é um tributo sobre as transações, eletrônicas. Todas as transações hoje são eletrônicas, né? Ninguém usa mais cheque, né? Pagamento de dinheiro virou uma coisa criminosa, né? Se você fez o vereador Carlos Bolsonaro fez uma compra de um imóvel em 2003, usou dinheiro vivo, isso aí hoje já é considerado uma coisa suspeitíssima, né? Já houve um tempo que as pessoas até preferiam usar dinheiro vivo nas suas transações. Depois passou para o cheque, depois passou para a transferência bancária e assim por diante. Hoje em dia, o dinheiro de plástico, o cartão de débito, de crédito, é muito mais usado, né, do que qualquer outra forma de pagamento. E acaba que o Estado brasileiro, isso foi explicado inclusive por vários entrevistados nossos, especialistas e tal, que inclusive o presidente das lojas Riachuelo, ele falando que a legislação não conseguiu acompanhar a evolução da vida como ela é, né? Da vida econômica como ela é. Hoje tem essas transações eletrônicas acabam escapando da cobrança de impostos, né? Isso faz com que apenas uma pequena parte continue pagando impostos e a imensa maioria não pague. Agora, a dificuldade qual que é? É que esse imposto não existe, né? A rigor, não temos hoje um imposto sobre transações eletrônicas, CPMF, nova CPMF, o nome que se dê. O fato é que esse imposto não existe e há um compromisso do presidente da República de não criar novos impostos. Então esse imposto só será palatável na medida em que represente a eliminação de outros, né? A extinção de outros. Se o governo conseguir operar uma solução que não aumente a carga tributária, aí a criação desse imposto em substituição a outros, né, sem aumentar o tamanho
da carga, isso aí pode tornar as coisas mais fáceis de serem vendidas, né? A ideia do novo imposto ser vendido. Mas, por enquanto, está muito difícil, né? Continua sendo a ideia de um novo imposto que não existe, né? Novo imposto, ninguém aceita mais pagar mais a criação, né? E pagamento de mais um imposto. Vamos aguardar para ver. Agora, desde o começo ficou muito claro, foi até dito, né, que é essa a intenção do governo, é de convencer o Congresso a manter o veto do presidente com relação à desoneração daqueles 17 setores, de folha de pagamento daqueles 17 setores, com a promessa de desonerar para todo mundo. Agora, quando desonera para todo mundo, o governo vai estar renunciando à cobrança de um volume fantástico de impostos, né? São muitos bilhões que farão falta na conta final do governo. E isso é proibido pela legislação, né? Pela lei de responsabilidade fiscal. Então é uma coisa, de fato, muito complexa. Eu não acredito, ao contrário do que disse aqui o senador Roberto Rocha, que é o presidente da Comissão Mista de Reforma Tributária, eu não acredito que eles sejam capazes de chegar a um consenso, a uma solução, a uma definição ainda este ano. Acho que o tempo é muito curto e no meio disso tudo tem uma eleição. Tem uma eleição no meio disso tudo. É bem complicado, Cláudio Beto. Só queria colocar mais um número nessa nossa conversa. Saiu no fim de semana, se eu não me engano, os dados do imposto de renda, pessoa física no Brasil. Sabe quanto por cento da população estão pagando imposto de renda? 14,4%. Então, o Brasil tributa muito no consumo e isso pesa no bolso de quem ganha menos, né? Tributar a renda, um percentual pequeno da população está pagando imposto. Em alguns estados, aí a gente vai olhar o detalhamento dos números, você vê o tamanho da desigualdade social que existe no Brasil, né? Brasília paga imposto demais porque é uma cidade onde muita gente ganha muito, né? Então, tem os detalhes, mas é importante ver que a reforma tributária é essencial para a saúde econômica do país, para a retomada da economia, tem que ser discutida pelo Congresso. Tomara que seja uma discussão rápida e justa. Bom, o que não pode, né, é acontecer o que aconteceu, a notícia que nos chegou agora, né, chegou há pouco, a notícia de que a Advocacia Geral da União promoveu de uma só canetada 606 procuradores ao topo da carreira, cada um ganhando R$ 27.300, fora os penduricalhos, que ainda vem os penduricalhos, né? Ainda vem auxílio moradia, auxílio disso, auxílio daquilo, auxílio babá, indenização disso, despesa de auxílio paletó, despesa para comprar livro, comprar jornal, fazer assinatura de publicações, coisas dessa natureza, que são os penduricalhos que vão engordando o salário dessa gente. Então, o salário base de 600 procuradores da AGU, de advogados públicos da AGU, o salário passou para o topo da carreira, 27.300, salário base, minha gente, né? É aquela coisa do desdém do setor público em relação à crise que o país enfrenta, né? O governo, né? Em vez de estar se debatendo, ou em vez de estar debatendo, discutindo formas de cortar despesas, né, para facilitar, inclusive, a concretização da reforma tributária que é tão aguardada, não, só fica criando ainda mais despesas para tornar mais caro o setor público e, com isso, exigir do governo impostos e mais impostos e mais impostos para pagar isso tudo, né? Nós vivemos num país que enfrenta uma crise gravíssima decorrente do coronavírus, né? Da pandemia, uma crise econômica na qual todo mundo perde muito, né? Mas sobretudo, todo mundo não, né? Os trabalhadores e os empresários, os empreendedores do setor privado, porque no setor público ninguém perde nada, ninguém abre mão de nada. Essa promoção aí de mais de 600 procuradores de uma só canetada ganhando R$ 27.300 de salário base é uma demonstração disso, né? Enquanto no setor privado muitos trabalhadores perderam grande parte dos seus rendimentos, dos seus salários. Ontem mesmo a Fundação Getúlio Vargas divulgou um estudo, anteontem, né? Divulgou um estudo mostrando que os assalariados no Brasil perderam, em média, 20% do seu salário durante a
pandemia. Em apenas 6 meses, perderam 20%. Pois exatamente nesse período, quando se espera que o setor público também dê a sua parcela de sacrifício, né, de contribuição para essa crise, abra mão dos anéis para não perder, para que todos não precisemos perder os dedos, né? Abrir mão, em vez de eles abrirem mão de regalias, de aumento, de não sei o quê, num momento tão crítico quanto esse, não, está aí mais um desses absurdos perpetrados com o dinheiro daqueles 14,4% que pagam imposto de renda neste país.